Olá, pessoal. A pergunta é: quem é você? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Vamos trabalhar isso juntos? Vou repetir a pergunta: quem é você? Pois bem, eu quero lhe revelar algo aqui sobre isso. Eu quero lhe revelar que você é consciência. Essa consciência é a sua identidade verdadeira. Mas você desconhece isso. Não basta você ouvir e acreditar e também sair repetindo: eu já aprendi que eu sou consciência. Eu já li isso em algum lugar, eu já ouvi numa fala, eu já ouvi num vídeo. Eu quero lhe convidar a reconhecer a verdade do que está agora aqui. É o reconhecimento do que abre a porta para a revelação da verdade evidente, evidencial. Portanto, não se trata de uma teoria, se trata de uma constatação. Isso é significativo? Sim. Isso é importante? Muito. E por quê? Porque isso é o fim definitivo para a infelicidade, para toda forma de contradição interna, para toda insatisfação, para toda frustração, para todo medo, para todo sofrimento. O reconhecimento da verdade sobre quem é você. A revelação disso lhe dá o que os sábios na Índia chamam de o despertar da Kundalini. Você traz em si esse potencial divino, essa presença divina, esta realidade divina. Isso é consciência, isso é o seu ser. No entanto, você está vivendo dentro desses parâmetros da mente egóica, dentro dessa dimensão de consciência condicionada, da mente programada, modelada, condicionada. Viver dentro dessa programação é estar dormindo para a sua verdadeira natureza, para a sua verdadeira identidade. Quando você começa a se voltar para a autoinquirição, e a autoinquirição aqui é aquilo que Ramana tinha como proposta para o despertar, para que essa condição de sono, de inconsciência desapareça. De inconsciência sobre quem você é. Inconsciência sobre a realidade do seu ser. Ramana prescrevia a autoinquirição, que ele chamava de Atma Vichara. A pergunta: quem sou eu? Isso é a resposta. Para quem você é. Ninguém pode lhe dar essa resposta, você pode verificar isso por si mesmo, e precisa verificar isso por si mesmo. Isso ocorre quando esta programação, essa condição psicológica de condicionamento mental, egóico, se dissolve, desaparece. Então, a autoinquirição é essa aproximação. Quem sou eu? Você não é o corpo, você não é a mente. Esses pensamentos, sentimentos, essas emoções atreladas a esse corpo, a essa mente,
Isso não é a realidade sobre quem você é. Você está sempre no passado ou está sempre no futuro. Há sempre algo incompleto no passado. E a prova de que isso está incompleto é que a memória ainda continua voltando aqui nesse instante, pedindo o fim para essa continuidade. Essa memória continua voltando. Então você no passado está sempre incompleto, não resolvido, não terminado. O passado não morre, ele continua sempre presente aqui com você. E você está sempre no futuro. Você nunca está nesta liberdade de ser o que você é agora, aqui. Agora aqui. Você é consciência? Consciência é o seu estado real de ser, onde não há separação, onde não há dualidade entre você e aquilo que agora está presente. Não tem você e algo aqui presente, separado de sua natureza essencial. Mas você não tem ciência disso, porque você sempre se vê na mente como uma entidade em separação, em dualidade. Vou dar um exemplo disso. Quando um pensamento surge, é um pensamento. E você se vê como uma entidade separada do pensamento. A ilusão é que você está produzindo esse pensamento, pensando esse pensamento. E podendo, portanto, fazer o que quiser com ele. O que de fato não é verdade. Quando o pensamento surge, ele não é convidado por você. Ele simplesmente aparece. E você também não pode se livrar dele, porque deseja se livrar dele. Então fica muito claro que isso não é uma produção sua, nem está na sua volição, não está no seu querer se livrar do pensamento quando ele surge. É ele surgindo, não é você fabricando. Mas existe a ilusão de que você está pensando. Isso vale para um sentimento também. A ilusão é que você está sentindo. O fato é que o sentimento surgiu, assim como o pensamento surgiu. Isso não foi completado, não foi terminado. Isso está sempre vindo do passado. Está sempre vindo da memória. Para esse corpo-mente. É sempre essa ilusão desse eu se situando no passado, ou se situando aqui e agora, ou se situando no futuro. Aqui está a ilusão do sentido do ego, da ego-identidade. Essa ego-identidade, ela carrega o seu egocentrismo, o seu modo de operação. O seu modo de lidar com a vida. Então, o ser humano, ele é egocêntrico. Ele vive nessa ilusão do sentido de um eu presente, se separando da experiência e tentando ajustá-la, corrigi-la, acertá-la, moldá-la, livrar-se dela ou segurar ela também. O fato é que a experiência, seja um pensamento, seja um sentimento, uma emoção, ou uma percepção visual, sensorial,
é algo que acontece agora, aqui, sem uma identidade presente. Mas existe essa ilusão de alguém presente para quem essas coisas estão acontecendo. Ou por quem essas coisas estão acontecendo. Isso é completamente falso. Não existe esse para quem, nem esse por quem. Para quem as coisas acontecem ou por quem as coisas acontecem. As coisas simplesmente acontecem. É a vida como ela é. Mas existe um sentido de separação, o sentido de ego e identidade, o sentido do eu. Está claro isso? Compreendam isso. Isso é essencial para o fim da ilusão do ego e para a realização de Deus. Alguns chamam essa realização de Deus de autorrealização, iluminação espiritual ou despertar espiritual. Esse processo ocorre em razão de algo fundamental que queremos tratar aqui com você nos próximos poucos minutos que vamos ter juntos aqui. Isso chama-se o despertar da Kundalini. Kundalini é esse poder divino que, ao despertar, elimina a ilusão do tempo. Quando Kundalini desperta, eu me refiro ao real despertar da Kundalini. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre Kundalini. E as pessoas dizem, olha, minha Kundalini despertou, ou quando minha Kundalini despertou. E há tanta história sobre essa assim chamada Kundalini que despertou, ou quando despertou. Aqui eu me refiro a esse real despertar desta consciência, que os sábios chamam também de Kundalini. Isso é o fim para esse sentido de separação entre você e a vida, quando há o real despertar da Kundalini. A inteligência divina assumiu o corpo e a mente. Isso é iluminação espiritual. Isso é o fim para o sentido do ego, desse mim, desse eu. Então não se trata de uma experiência mística, esotérica, ver luzes, ter sensações, ter algumas percepções, alguns contatos com outros mundos, ou um calor que surgiu. Aquilo que pode ser relatado como uma experiência ainda faz parte do tempo. Estamos falando de algo que põe fim ao experimentador e à sua experiência. Estamos falando do despertar da Kundalini, que é o fim do experimentador com sua experiência. A vida é o que ela é, sem esse mim, esse eu, sem esse ego, sem esse experimentador. Então, Kundalini não é para alguém. Kundalini, ou despertar da Kundalini, é o fim da ilusão desse mim, desse alguém. É o fim da ilusão desse para quem isso apareceu. Ou desse porquê isso está acontecendo. Esse eu não está presente quando há o despertar espiritual, quando há o despertar da Kundalini. Então essa energia, ela sobe no corpo, vai até o cérebro e desce e assenta no coração. Eu me refiro à iluminação espiritual, à realização de Deus, ao despertar da consciência. Isso é o real despertar da Kundalini. O real despertar do seu ser
de sua natureza divina, de sua natureza real. É o fim desse condicionamento psicológico. Essa mente egóica, ela tem essa parte superficial do qual o ser humano tem acesso com mais facilidade, que são as lembranças superficiais, aquilo que você, em geral, tem mais contato, mas nós temos também essas lembranças mais secretas, mais ocultas, mais reservadas. Então, alguns chamam de inconsciente essas lembranças, mas tudo isso faz parte dessa mesma mente egóica. Seja essas lembranças mais próximas, das quais temos consciência, seja de forma consciente ou inconsciente, as lembranças, elas são a base desse mim, desse eu, elas estejam na superfície ou na profundidade, é a estrutura dessa ego-identidade. E o despertar da Kundalini, o despertar dessa consciência, é o fim para esta memória, para essa programação egóica, para esse sentido do eu presente, aqui e agora, nessa experiência. Então fica a vida como ela é, a beleza da vida como ela é. O pensamento que fica é aquele pensamento impessoal, objetivo, prático, é a memória, é a lembrança, como, por exemplo, o endereço de sua casa, ou alguma lembrança técnica, funcional, bem objetiva, bem impessoal, mas não mais essa autoimagem, isso que faz com que você se sinta diminuído, humilhado, rejeitado. Todo esse peso de ser alguém dentro dessa identidade, sustentada por essa memória ilusória, isso cai, isso se quebra, isso desaparece. Então esse é o fim, isso é o fim da ilusão, do sentido do ego, do mim, do eu. Isso é o fim do sentido de separação. Quando há esta realização, quando há essa constatação da realidade que você é, que é a realidade do seu ser, existe o fim para o sofrimento, o fim para essa ilusão, o fim para essa ego-identidade. Isso é o real despertar da Kundalini. Se esse é algo que faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like. Lembrando a você, nós temos encontros presenciais e também encontros online. Ok? Até o próximo encontro. Aqui eu considero com você a questão do sofrimento psicológico. E nós estamos tratando com você do fim para esse tipo de sofrimento. Então eu posso colocar para você que é possível a realização do fim de todo sofrimento.